Olá, vamos então dar sequência às nossas aulas sobre leis penais especiais. Já tivemos uma primeira aula sobre crimes de racismo, onde fizemos uma abordagem mais introdutória, analisamos a legislação internacional, a evolução legislativa no Brasil, e agora vamos ver especificamente, começar a ver, na verdade, especificamente a lei que trata dessa matéria, que é a Lei 7.716 de 89, conhecida como lei que define os crimes de racismo, né? Lato sensu. Então, o artigo 1º dessa lei diz que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, e aí elenca raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Discriminação ou preconceito, né? Então você tem discriminar alguém é tratar alguém de maneira diferenciada, sendo essa diferenciação uma forma indevida de tratamento. E preconceito vem de um conceito antecipado, não correspondente à realidade, né? Então um olhar pré-conceituoso é um olhar antecipado com uma dissociação com a realidade que deve ser levado em conta. Então você tem tratamentos de discriminação, tratar de forma diferenciada as pessoas em razão da sua raça, da sua cor, da etnia, religião ou procedência nacional, ou um preconceito, que é um conceito antecipado e errado relacionado à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, os objetos materiais da lei são esses que nós pontuamos aqui: raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, e sobre eles nós vamos nos debruçar na aula de hoje. Começando pelo conceito de raça, que vem sendo alargado pelo Supremo Tribunal Federal já há algum tempo, né? Raça é um conceito que nós temos já bem trabalhado no Supremo num primeiro momento, no caso famoso, o caso Elvanger. Foi um julgamento de 2003, no habeas corpus 82424, que eu trouxe aqui um trecho da ementa que sintetiza bem a ideia de como o Supremo Tribunal Federal tem compreendido o alcance, ou tinha compreendido o alcance de raça naquele momento. Vamos ler juntos aqui para entender. Raça humana, subdivisão, inexistência, diz o Supremo. Com a definição e mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pelos ou por quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre os seres humanos, na essência são todos iguais. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raça resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo, que por sua vez gera a discriminação e o preconceito segregacionista. Fundamento do núcleo do pensamento do nacionalsocialismo, de que os judeus e os arianos formam raças distintas. Os primeiros seriam, nos discursos do nacionalsocialismo, né? Raça inferior, nefasta e infecta, características suficientes para justificar a segregação e extermínio. Inconciabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Carta Política do Brasil. Nós vimos na aula anterior, né, como a Constituição brasileira é recheada de dispositivos constitucionais criminalizadores de práticas de preconceito e discriminação. Então esse discurso do nacionalsocialismo é inconciliável com os padrões éticos e morais definidos pela Carta Política do Brasil e do mundo contemporâneo, sobre os quais se ergue e se harmoniza o Estado democrático. Estigmas que por si só evidenciam crime de racismo, concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e na dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência no meio social, condutas e evocações aéticas e imorais que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa intolerabilidade. Então o caso Elvanger, como ficou claro, era um escritor do Rio Grande do Sul que fez uma releitura do nacionalsocialismo, desconstruindo a ideia de que se trabalhava num contexto discriminatório em relação aos judeus. E foi considerado um livro racista no sentido de que, para o nacionalsocialismo, os judeus seriam uma raça. Então o nacionalsocialismo, né, o nazismo, ele entendia, ele fazia essa leitura, ele tinha essa compreensão de que o judeu era raça. A leitura era muito voltada para um racismo científico, decorrência do darwinismo do século XIX, da evolução da espécie e tal. Eles então se consideravam raça ariana como uma raça pura,
e os judeus como uma raça inferior. É evidente que aquele discurso é um discurso datado, de época e de um momento histórico em que se deu a conotação racial para os judeus. E por isso o conceito encaixava a ideia, né? O discurso discriminatório e preconceituoso contra judeus encaixa no conceito de raça e se caracteriza como um racismo, de acordo com esta decisão do Supremo Tribunal Federal de 2003. Então, naquele momento, o Supremo disse: tratar de forma discriminatória ou preconceituosa judeus é praticar condutas relacionadas a racismo. Acontece que agora, mais recentemente, em 2019, o Supremo de novo enfrenta uma discussão parecida, mas não equivalente, para alargar também o conceito de raça e encaixar na ideia de raça a questão da homofobia e da transfobia. E desenvolve 3 teses. O acórdão ainda não foi publicado, mas as teses já estão publicadas. É um acórdão, uma decisão proferida em junho de 2019, né? E são 3 teses que são bastante importantes que você domine, principalmente para exame da ordem, concursos públicos e para ter a compreensão exata do alcance dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. De fato, havia uma lacuna legislativa. Os comandos constitucionais que nós vimos na aula passada, né, bem indicam a necessidade de se criminalizar comportamentos relacionados a práticas de discriminação e preconceito na questão da homofobia, da transfobia. Foram propostas ações declaratórias de omissão do Legislativo no Supremo Tribunal Federal para forçar o Legislativo a suprir esta ausência de definição no campo penal de práticas de discriminação e preconceito relacionadas a esses objetos materiais da homofobia e da transfobia. E o Supremo acabou fazendo uma interpretação que, não obstante possa agradar no sentido evolutivo, no sentido democrático, no sentido do texto constitucional mesmo, ela desagrada pela ideia de permitir-se um alargamento por interpretação analógica em malam partem dos limites de determinados tipos penais. Porque o Supremo fez, vamos ver se eu deixo bem claro isso aqui para não haver confusão. O que o Supremo fez foi não apenas indicar que havia uma inércia do Poder Legislativo, mas suprir essa inércia por uma decisão que interpreta a lei vigente de forma analógica, para encaixar no conceito de raça os conceitos de homofobia e transfobia. Com todo respeito ao Supremo, nós vamos perceber que é um certo esforço retórico para fazer esse encaixe. Não tem como encaixar no conceito de raça a ideia da homofobia e da transfobia, a não ser fazendo uma analogia. Qual é o problema? O problema é que em direito penal nós temos alguns princípios que orientam a boa interpretação democrática no direito penal. O primeiro deles é o princípio da legalidade. Não existe a possibilidade de eu definir um crime senão através de lei. Então, é reserva legal, né? Depende de ato do parlamento. Segundo, que se veda a analogia em malam partem, é o princípio da legalidade estrita. Quando vai interpretar um tipo penal, você não pode fazer alargamentos interpretativos, hermenêuticos, porque permitir fazer isto pode parecer simpático aqui para a causa, e muita gente aplaude, e eu posso até na questão política também aplaudir o Supremo, mas o problema é que ao aplaudir o Supremo aqui, eu aplaudi a possibilidade do Supremo usar de analogia em malam partem, e isso é muito perigoso, porque se aqui a gente está aplaudindo, pode ser que amanhã ou depois o Supremo se sinta legitimado para fazer isso em outro crime, e talvez você não goste, talvez alargue demais. Abre uma porteira perigosa, que abre-se aqui uma situação na qual realmente o Supremo desconsidera princípios caros a organizações democráticas, como os princípios da legalidade e o princípio da legalidade estrita. É perigoso isso. Ele fez, abriu-se uma porteira, que não faça de novo, porque o risco de fazer isso em determinados setores que possam ser não desejáveis numa democracia é um risco que está colocado a partir dessa decisão. Então, no plano político a gente pode aplaudir, no plano jurídico há muito a que se criticar aqui, essa liberdade criativa do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma,
Vamos ver quais são as teses que foram firmadas. Como eu disse, são 3 teses. A primeira é essa que está aqui. Então esse é um trecho da decisão do Supremo. Até que sobrevenha lei emanada no Congresso Nacional, destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7.716, de 8 de janeiro de 89, constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe. Então, inclusive, na questão da qualificadora do homicídio, quando se tem lá a ideia de raça, leia-se também a questão homofóbica e transfóbica. Então também tem um alcance lá no homicídio qualificado. Para deixar bem claro, né, o que eu não estou de acordo aqui é com a interpretação alargada de um conceito de raça para encaixar esses comportamentos aqui que não tem como. Ninguém tratava a questão homofóbica ou coisa como raça. Isso é uma leitura que o Supremo fez de forma inédita, desconsidera a tradição hermenêutica historicamente consolidada que se compreenda por raça, ainda que raça seja um conceito mais político-social do que biológico, como disse o próprio Supremo na primeira decisão do caso Elvanger. Há um certo limite hermenêutico aqui que foi ultrapassado. Daqui a pouco eu posso encaixar qualquer coisa no conceito de raça, né? Segunda tese que o Supremo firmou. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa. Então o Supremo já avançou para discutir como é que ficam as religiões que em alguma medida não se ajustam, né, a essa liberdade sexual. Qualquer que seja a denominação confessional professada, cujos fiéis e ministros, sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente, pela palavra, pela imagem, por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que contiverem seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo a sua orientação doutrinária ou teleológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva. E aí estabelece um limite. Quer dizer, pode pregar? Pode, mas tem um limite. Qual é o limite? Desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Então é possível pregar desde que não avance para um discurso de ódio definido pelo Supremo nesses termos que acabamos de pontuar. Então essa é uma segunda tese relacionada ao conceito de raça para encaixe da ideia da homofobia e da transfobia, e ainda uma terceira tese que o Supremo constrói, dizendo o seguinte: o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável LGBTI+, e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia e uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. Então são as três teses, né? Aqui a tese que estabelece o conceito de racismo, né? A primeira que estabelece o alcance inclusive no homicídio doloso qualificado, e a segunda que nós vimos agora também, que tem essa leitura mais voltada para a questão religiosa, né? Bom, definido o que é raça, temos que ver agora cor, etnia, religião e procedência nacional e fazer também uma comparação
com a lei anterior, que é a Lei 7437 de 85, anterior à Constituição, que repaginou a Lei Afonso Arinos, como nós vimos na aula passada, e que manteve a raça, a cor e acrescentou sexo e estado civil como contravenções penais. Quer dizer, nós temos uma sucessão de leis no tempo aqui. A Lei 7437 de 85 falava em raça, falava em cor, falava em sexo e em estado civil. A Lei Nova 7716 de 89, quando foi editada, falava só em raça e cor. Não falava em etnia, religião e procedência nacional. Esses três objetos materiais, eles vêm apenas em 97. Então, em 89, raça e cor eram alçadas à categoria de proteção, não mais no plano da contravenção, mas no plano do crime. A Lei 7716 de 89, ela transforma as contravenções em crime, dá um tratamento penal mais rigoroso, inclusive observando a necessidade de criminalização definida no texto constitucional. A questão que surge é práticas de preconceito ou discriminação relacionadas a sexo e estado civil. Sexo aqui no sentido biológico mesmo, né? Masculino e feminino. E estado civil, casado, solteiro, permanecem sendo alcançadas por tipos penais da Lei 7437 ou a lei foi revogada inteira? Aqui acho que dá para fazer uma interpretação nos mesmos moldes que os tribunais superiores fizeram quando do Estatuto do Desarmamento, aliás, até antes, quando da lei que alçou o uso de armas de fogo, que desde a década de 40 até a década de 90 eram apenas contravenções penais, a figura de crime. Fica lá no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais um conceito de arma lato sensu, e agora eu tenho arma de fogo, definido numa lei como crime. A questão que surgiu é: aquele tipo penal da Lei das Contravenções foi revogado pela lei que definiu porte, posse e disparo de arma de fogo como crime? Bom, a resposta que os tribunais superiores dão é que não, que continua mantida aquela regra em relação às demais armas que não sejam de fogo, armas brancas, armas que não têm a potência da combustão, né? Faca, facão, foice, canivete, tchaco, spray de pimenta, uma série de outras armas entram ali na lei das contravenções penais. Então os tribunais superiores têm entendido que esta regra do artigo 19 da lei das contravenções não foi revogada, porque eu separei de do conceito ampliado de arma a arma de fogo e ela foi transformada um objeto material de um crime. Guardadas as proporções, o que ocorreu aqui? Eu separei dois objetos materiais, raça e cor, e tirei ele de uma lei que definia isso como contravenção e coloquei aqui numa outra lei que define isso como crime. Fica mantido, me parece, os tipos penais relacionados aos objetos materiais sexo e estado civil. Então, práticas discriminatórias relacionadas a sexo e estado civil continuam sendo contravenção penal. Não crime, mas contravenção penal. E crime passa a ser raça e cor, e em 1997 é alargado para etnia, religião e procedência nacional. Então, raça nós já vimos, cor também é um conceito difícil de trabalhar, porque não existe uma cor muito clara, muito definida, né? Nós não somos assim brancos ou pretos, né? Somos sempre tons assim que vão oscilando de um bege escuro, mais escuro, enfim. O fato é que politicamente, culturalmente, as pessoas estão também discriminadas pela cor, não só pela raça. Então você pode ter também uma discussão de práticas discriminatórias pela cor. Etnia pressupõe que o sujeito tem uma cultura e uma língua diferente, né? Nós temos várias etnias indígenas no Brasil, então práticas discriminatórias relacionadas à etnia também são caracterizadas como crime. Bom, religião, nós temos liberdade religiosa no Brasil, e se eu discriminar ou tratar de forma preconceituosa as pessoas em razão da sua religião, também estarei cometendo crimes. E procedência nacional também tem uma discussão aqui. Quer dizer, o sujeito provém de uma determinada nação, ele provém de um determinado país. Então, se ele é um estrangeiro e eu discrimino ou trato ele de forma preconceituosa porque ele é um estrangeiro, quer dizer, em razão da sua procedência nacional, eu estarei cometendo esse crime. A questão que surge é: e a origem interna dentro do próprio país? Se eu tenho práticas de discriminação ou preconceito porque o sujeito é nordestino ou porque é sulista, enfim,
ou porque é paulista, enfim, não interessa de onde venha, a discriminação pode vir de lá ou de cá. Me parece que não encaixa no conceito de procedência nacional. Porém, considerando que o Supremo Tribunal Federal já fez um alargamento em analogia em Malamparte no conceito de raça, não seria surpresa se amanhã ou depois alargasse também esse conceito. E esse que é o perigo, né? Que começa a alargar aqui, alargar ali, faz analogia aqui, e todas em Malamparte. Em Malamparte não é possível. Foi feito uma vez. Está aí a decisão. É possível que venha fazer de novo. E a gente tem receio de que isso possa alcançar outras situações também. A princípio, numa interpretação restritiva, que deve nortear interpretações de tipos penais, né, legalidade estrita, não me parece razoável encaixar aqui elementos de procedência interna, porque não é isso que está escrito. Está escrito procedência nacional, provém de um determinado país, estrangeiro, xenofobia. Agora, de dentro do próprio país, em que pese nós tenhamos esse problema no Brasil, o legislador deveria ter feito regrar nesse sentido. Como, aliás, ele faz depois quando ele vai tratar da injúria qualificada. Nós vamos ver já na sequência, na injúria qualificada, que está lá no Código Penal, o legislador não colocou procedência nacional, ele colocou origem. E origem pode ser tanto origem interna quanto uma origem externa. E aí encaixa nas duas situações. Agora, procedência nacional do jeito que está na lei, não. Bom, e aí aproveito já o gancho para a gente estabelecer uma diferenciação aqui entre o que está definido na Lei 7716 de 89 e o que está definido no Código Penal como injúria qualificada. Ofensas pessoais são injúria qualificada. O que a Lei 7716 de 89 trata, que a gente chama de crimes de racismo, são violações de direitos e também a incitação a práticas de preconceito ou discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Agora, se eu ofendo a pessoa de forma direta em razão da sua raça, da sua cor, aí eu cometo o crime de injúria qualificada do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal que vocês veem aqui na tela. Então o artigo 140 do Código Penal traz uma figura de injúria, né? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, é a honra subjetiva do sujeito que está sendo colocada em jogo aqui. E o parágrafo 3º diz: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, presta atenção ali, não está falando em procedência nacional, mas está falando em origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, bom, aqui inclusive alargou para idosos e portadores de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos de multa. Certo? Então, esta injúria qualificada, ofensa de natureza subjetiva a uma pessoa, como a gente vê, por exemplo, em jogos de futebol, já aconteceu do jogador ser chamado de macaco, ou coisa que eu gênero, isso é uma injúria qualificada, eu estou ofendendo a pessoa na sua honra. Certo? Não estou impedindo ela de exercer determinados direitos. Nós vamos ver no nosso próximo encontro a Lei 7716 de 89 e vamos ver como ela define ali comportamentos que violam direitos em razão da questão da raça, da cor, da etnia, da religião e da procedência nacional. Aqui eu não estou violando direitos, eu estou ofendendo a honra da pessoa, de maneira subjetiva. Então essa é uma diferenciação importante já de partida, né? Para dar o gancho para a nossa próxima aula, a gente poder ver então os tipos penais específicos, né, que caracterizam-se como os crimes da lei de racismo, e aí a gente vai ver bem claramente como lá o que eu estou punindo é mais o comportamento violador de um direito. Certo? Então por hoje é isso, na nossa próxima aula nós fechamos a análise dos crimes de racismo. Até a próxima.